TV Fala Capela, sua TV web no Instagram e no YouTube de segunda a sexta-feira das 17 às 18. Você fica bem informado com o jornal Fala Capela. Apresentação Neumar Davi, produção geral Tom Souza, superintendência Emília Alves. Você está à procura da melhor carne para suas refeições? Na esquina da Carne Andrade, oferecemos carnes frescas de alta qualidade que fazem toda a diferença no sabor e na textura dos seus pratos. Confira nossa seleção de carnes bovinas, suínas, caprinas, aves e muito mais. Compre e acumule pontos e ganhe 1 quilo na compra de 20 quilos. Entregamos em domicílio através do delivery. Funciona de segunda a sábado das 7 às 19 horas, aos domingos das 7 ao meio-dia. Esquina da Carne Andrade, Calçadão 13 de Maio, Capela, Sergipe. Fone 99806-9381. Cajucap, prepare a conta bancária aí, que tem 100 mil reais chegando no quarto prêmio. Toda semana tem um show de premiação. Compre já seu Cajucap, não perca tempo não. Toda semana tem um show de premiação. Compre já seu Cajucap, não perca tempo não. Cajucap é baratinho de comprar. Cajucap tem em todo lugar. Cajucap é baratinho de comprar. Cajucap tem em todo lugar. Cajucap é baratinho de comprar. Cajucap tem em todo lugar. Cajucap é baratinho de... Atenção, meu amigo e minha amiga, passando para convidar você que utiliza as redes sociais e precisa ouvir uma palavra vinda do coração de Deus. Assista ao programa Líderes Segundo o Coração de Deus com a apresentação da pastora Eliana na TV Fala Capela ao vivo no Instagram aos sábados a partir das 9 da manhã e reposte no YouTube TV Fala Capela, e de segunda a sexta-feira nas madrugadas ao amanhecer temos os melhores momentos do programa em um formato de corte rápido para que você continue enchendo seu coração de fé no Instagram TV Fala Capela. Programa Líderes Segundo o Coração de Deus com a apresentação pastora Eliana. Nordeste Telecom. Seu provedor de internet oferece planos a partir de R$ 59,90. Com instalação em menos de 24 horas. Desfrute de conexão estável e suporte exclusivo. Inclusive aos domingos e feriados. Para sua casa ou empresa, escolha a Nordeste Telecom. E navegue com agilidade e excelência. Churrascaria e Restaurante Aliança. Todos os dias um cardápio variado. Venha saborear o que há de melhor. Churrascaria e Restaurante Aliança. Rua da Palmeira, em frente ao INSS, próximo à delegacia. Ligue 998639350. Capela, Sergipe. Bolos e Delícia, uma completa confeitaria. Sua festa começa aqui. Aceitamos todos os cartões, Pix ou à vista. Ligue 999913436. Bolos e Delícia. Nem do advogado ela dentista. Neumar Davi, o águia da informação. Boa tarde a você, meu amigo, boa tarde a você, minha amiga. Está entrando no ar mais uma edição do Jornal Web Fala Capela, Além Fronteira, ao vivo pela sua TV Fala Capela, no YouTube, Instagram, e você confere comigo os principais destaques de hoje. Hoje, terça-feira, 22 de julho do ano 2025. Olha, daqui a pouco no programa, iremos trazer em repercussão a entrevista do governador do estado, Fábio Mitidieri,
ao companheiro Leandro Brito, da Sim FM. E a pergunta feita pelo companheiro George Magalhães, apresentador do programa, que perguntou o seguinte: governador, o senhor falou, presidente Lula, que aceitaria o PT com Márcio e não com Rogério. Daqui a pouco a repercussão, hein? Olha só, daqui a pouco também no programa nós iremos falar sobre a apreensão de droga no estado de Sergipe através de uma operação policial. E também na edição de hoje, olha só, hein? Comerciantes da Praça 15 de Novembro em Capela, Praça Manuel Cardoso Souza, foram notificados sobre suas para deixarem o local em virtude da reforma que irá sofrer a praça. Daqui a pouco, sobre esse tema, iremos conversar também com o ex-prefeito Suquita aqui no programa e a sua participação livre e democrática através de nosso Fala Zap, que é o 99813-0533, aqui no programa. Porque a partir de agora está no ar o Jornal Web Fala Capela, Além Fronteira. E mesmo perdendo, eu sou campeão. Meu maior troféu é Deus no coração. É que perder também faz parte do jogo. Na próxima semana eu tento de novo. A minha meta foi rodar o mundo inteiro. Um tratador que sonhou em ser vaqueiro. Hoje eu tô firme e cheguei até aqui. Eu sou a certeza que não pode desistir. Nasci pra ser vaqueiro. Pra quem riu de mim, pra quem não acreditou. Abre as porteiras, eu vou passar de dentro. Eu sou um guerreiro. Nasci pra ser vaqueiro. Pra quem riu de mim, pra quem não acreditou. Abre as porteiras, eu vou passar de dentro. Simbora. Que toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito boa tarde a você, meu amigo. Boa tarde a você, minha amiga. Como está você? Tudo bem? Está tudo bem com você? Está tudo bem com você? Fala, a marca que tem. E olha, pessoal, a ginástica rítmica brasileira continua fazendo história no cenário mundial. Nossa seleção, que tem Aracaju como base fixa de treinamentos, brilhou na etapa de Milão da Copa do Mundo nesse fim de semana. Essa imagem, Brasil no pódio, virou rotina nestes últimos anos em etapas de Copa do Mundo e World Challenge Cup. São os frutos de um trabalho de muitos anos, capitaneado aqui em Aracaju, sendo colhidos. É um sentimento de orgulho de tudo que a gente trabalhou, de tudo que a gente lutou, de tudo que essas meninas cresceram sonhando, sonharam os meus sonhos, nós sonhamos os mesmos sonhos e agora é... De 2022 para cá foram 16. Beleza, agora sim. Olha, o governador do estado, Fábio Mitidieri, concedeu entrevista ao companheiro George Magalhães e Leandro Brito, da Sim FM, na tarde de ontem, e o companheiro George Magalhães perguntou o seguinte: governador, o senhor falou ao presidente Lula que aceita o PT com Márcio e não com Rogério? Vamos à pergunta e resposta no programa em repercussão. Governador, é verdade, o senhor declarou para o presidente Lula que aceita o PT com Márcio, mas não aceita o PT com Rogério Carvalho. Houve essa conversa do governador com o presidente Lula? Eu vi acho que foi uma matéria do Metrópolis. Eu nunca dei entrevista ao Metrópolis. Eu disse, isso sim eu disse, foi que se o meu partido tiver candidato, eu sou obrigado, até por uma fidelidade partidária, de apoiar o candidato do meu partido e que tem
dito que poderá lançar o governador Ratinho Júnior a presidente, respeitosa, mas por respeito também ao meu partido PSD, disse ao presidente Kassab que se o partido tiver candidato a presidente, eu estarei ao lado dele, porque eu não posso dar as costas ao meu partido. Então o senhor não aceita Rogério, Márcio sim. Eu não disse que eu aceito ou que eu não aceito. O PT de Sergipe, ele é formalmente oposição ao meu governo. Ele sempre se colocou como oposição. Então não tem que eu aceitar ou rejeitar. O PT em Sergipe fez. Tá aí, portanto, a resposta do governador à pergunta do companheiro George Magalhães. Essa entrevista concedida no dia de ontem, no Sergipe Verdade, da CFM. Olha, eu trago para você o corte rápido. Tom Souza pergunta e doutor Daniel Sobral responde. Doutor Daniel Sobral, o que dizer para os malandros que vivem sempre querendo aplicar nos desavisados? Meu caro Tom, se todo malandro soubesse o quanto é bom ser honesto, ele seria honesto por malandragem. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Rápido intervalo comercial, eu volto já. Cajucap, prepare a conta bancária aí, que tem 100 mil reais chegando no quarto prêmio. Toda semana tem um show de premiação. Compre já seu Cajucap, não perca tempo não. Toda semana tem um show de premiação. Compre já seu Cajucap, não perca tempo não. Cajucap é baratinho de comprar. Cajucap tem em todo lugar. Cajucap é baratinho de comprar. Cajucap tem em todo lugar. Cajucap é baratinho de comprar. Cajucap tem em todo lugar. Cajucap é baratinho de comprar. Cajucap tem em todo lugar. No quarto prêmio dessa semana do Cajucap tem 100 mil. E ainda tem muito mais. Vem pro Cajucap, 14 anos realizando sonhos. Você está à procura da melhor carne para suas refeições? Na esquina da Carne Andrade, oferecemos carnes frescas de alta qualidade que fazem toda a diferença no sabor e na textura dos seus pratos. Confira nossa seleção de carnes bovinas, suínas, caprinas, aves e muito mais. Compre e acumule pontos e ganhe 1 quilo na compra de 20 quilos. Entregamos em domicílio através do delivery. Funciona de segunda a sábado das 7 às 19 horas, aos domingos das 7 ao meio-dia. Esquina da Carne Andrade, Calçadão 13 de Maio, Capela, Sergipe. Fone 99806-9381. Nordeste Telecom. Nordeste Telecom. Seu provedor de internet oferece planos a partir de R$ 59,90. Com instalação em menos de 24 horas. Desfrute de conexão estável e suporte exclusivo. Inclusive aos domingos e feriados. Para sua casa ou empresa, escolha a Nordeste. Churrascaria e Restaurante Aliança. Todos os dias um cardápio variado. Venha saborear o que há de melhor. Churrascaria e Restaurante Aliança. Rua da Palmeira, em frente ao INSS. Próximo à delegacia. Ligue 99863-9350. Capela, Sergipe. Bolos e Delícia, uma completa confeitaria. Sua festa começa aqui. Aceitamos todos os cartões, Pix ou à vista. Ligue 999913436. Adonai Bolos e Delícia. Tem do advogado, ela tem pizza. Nilmar Davi, o Águia da Informação. Beleza de beleza de ponta a ponta, de lugar a lugar, esse é o Jornal Web Fala Capela, Além Fronteira. Vamos cumprimentar o pessoal chegando com a gente, coisa boa, né? Elvis Prado, vamos que vamos. Alain Monteiro, um abraço, hein? Diego Conceição, alô Diego.
Lucas Emanuel, em Vila Pedras, acompanhando a gente. Ana Santos, acompanhando a gente, Povoado Miranda. Alô, Ivânia, um abraço, hein? Leninha Silva, um abraço. Alô, meu querido, é o homem das risadas, né, rapaz? Um abraço. Alô, Leléo Cabral, um abraço, hein? Alô, Edilde, com a gente também. Alô, Pedro Fofinho, vamos que vamos, hein? Isso, doutor Daniel Sobral, tá acompanhando o programa aí, advogado. Doutor Daniel Sobral, um abraço. Homem do corte rápido, né, rapaz? Alô, Nayara dos Santos, um abraço, hein? Alô, Luciano. Alô, Alexandro. E João Paulo Mendes, um abraço. Opa! Olha, comerciantes da Praça 15 de Novembro, em Capela. Aliás, Praça Manuel Cardoso Souza, né? Conhecidíssima Praça 15. O coração da cidade, enfim. Foram notificados em virtude da reforma que deverá sofrer ali a praça. Sobre o assunto, nós iremos conversar também com o Suquita, que já está ao nosso lado. Suquita, um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde. Boa tarde, Omar Davi. Como está, meu irmão? À sua disposição sempre. Isso, tranquilo. Ó, meu caro Suquita, concernente, você gostaria de opinar sobre aí a saída dos comerciantes da Praça Manuel Cardoso Souza, Praça 15, que a informação de que já foram notificados aí de que a praça irá sofrer uma reforma e aí tem que deixar o local. O que você tem a dizer? Olha, Nilmar, eu tenho sido procurado muito pela população, de forma especial os comerciantes da Praça 15, não só os que tiram o seu sustento de cima da praça, ou seja, com seus estabelecimentos de cima da praça, e que serão diretamente atingidos, mas também as pessoas que têm os seus comércios já estabelecidos no entorno da praça. Porque o que ocorre é que ninguém observou que essa reforma, né, de forma desastrada, ela vai atingir todo o âmago do comércio, ou seja, o cérebro do comércio de Capela é instalado, é construído na Praça 15. É lá onde existem os bancos, onde existem as farmácias, pelo menos a grande maioria, onde existem os pontos de mototáxi, mototaxistas, ou taxistas também, supermercado, enfim, né? Nós precisamos ter um olhar especial e o respeito necessário para com esses comerciantes, porque senão a quem interessa ao final da obra, né, você tirar os tapumes, que é o fechamento da praça, e lá no entorno em si se encontrar o quê? Um cemitério de comércio, né, quebrado. Porque é o que vai sobrar se for do jeito que está a se fazer. Porque quem vai perder ali, né, o sustento não é apenas, e os empregos, não são apenas pessoas que trabalham de forma improvisada em cima da praça. Né? Tem quiosques ali que são oficiais, que é exemplo de Matos, aquele da frente do Banco Banese, também o da frente de Arildo, do La Praça, mas também os demais, são mais 12 que tem lá, que a prefeitura alega que são de forma improvisada, mas autorizado pela prefeitura mesmo, né? Então, o que acontece nesse diapasão, Nilmar, e a nossa preocupação devido ao nosso conhecimento? É exatamente isso. É que o cidadão que tem, por exemplo, a farmácia de Seu Antônio Arimateia vai sofrer com isso? Vai. A farmácia aguenta um ano com a sua frente tapumizada, gente, aqueles tapumes de obra que se coloca na frente e o cliente ele passa a não ter acesso, né? Por exemplo, a farmácia do Carmo, que são 2 daquela praça, vai aguentar? Aí vamos para outra reparação. O próprio Nilson da estação, da Mega Estação Calçados, que inaugurou um dia desse a loja, que tem mais de 30 funcionários, vai aguentar um ano sem faturamento?
com a porta de sua loja fechada. A VIP Fashion, na pessoa de Pepeta, que acabou de reformar a loja, né, que também tem diversos funcionários, ela vai aguentar, né? E obra pública, que você sabe que tem lá na placa início e término, mas nem sempre é assim. Aí você passa ali 1 ano, 2 anos, e principalmente essa administração que tem demonstrado não ter capacidade sequer para consertar um bueiro. Se eles estão enganchados naquele bueiro ali da rua da Quintino Bocaiúva, da Rua das Flores e da Benjamin Constant. Tem 8 anos e meio. Mas, meu caro Suquita, me permita, me permita lhe fazer uma pergunta. Você falou agora sobre o comércio fixado ali. Por exemplo, o canteiro de obra, ele deverá fechar somente a praça. E você falou sobre a falta de acesso dos clientes. Irá fechar também as portas do comércio, Suquita? Ou apenas a praça, o entorno ali, que é claro, é necessário que a empresa faça isso para poder fazer a obra? Nilmar, você conhece, e a quem eu estou aqui falando através das suas redes sociais, tem consciência disso. Uma obra de uma praça, né, para ser feita, ela tem que ser desativada. Então, a praça será desativada por completo. Certo. A obra, hoje, porque a determinação da legislação trabalhista, ela tem que ser isolada por completo. Então, como é que isola? Com tapumes, seja de madeira, seja de alumínio. Mas isso apenas no entorno da praça onde irá ser a reforma, deixando livre a porta do comércio, não é assim? Não, pelo motivo simples. Primeiro que o tapume, a prefeitura ela vai utilizar grande parte da via pública, que é por onde eles vão circular dentro, porque a praça em si, ela começa no meio-fio. E ela será reformada do meio-fio para dentro. Então, certamente a empresa ali vai tapumizar em meia pista. Ou seja, porque senão ele não tem como circular lá dentro, a mercadoria, o pessoal deles. Ou vai fazer a obra às pangaletas, sem a mobilidade real lá dentro, aí piora que demora mais a obra. Então, a solução ali não é... Eu não sou contra, não fazer a obra, eu sou a favor da obra. A praça está muito feia. E na sua visão, seria feito o quê para poder fazer a reforma sem prejudicar o comércio nessa sua fala? É simples, como foi feito o projeto em 2012, no último ano de meu mandato. Eu deixei o projeto pronto e a solução pronta. Você não faz uma obra, Nilmar, atentai a todos vocês que estão em casa, apreensivos, e sem saber qual a solução. Nilmar fez uma grande pergunta agora, parabéns. Você, para fazer a obra, onde já existe comércio, onde já existe a sociedade usando aqueles aparelhos públicos, exemplo daquela praça, que é o coração financeiro, está aí a palavra correta. A Praça 15 de Novembro é o coração financeiro do nosso município. Então, na hora que ele precisa ser desativado, o poder público tem que indenizar todos os comerciantes, não só os que estão em cima da praça, mas os do entorno da praça também. Porque se a praça será esvaziada, se a praça será... a palavra correta a praça será indisponibilizada por X tempo. Então, aquilo ali, Nilmar, como é que o Nilson vai manter mais de 30 funcionários? Só mantém se for o seguinte. Então, teria que ser indenizado também, no caso, todo o comércio? No nosso projeto, a prefeitura teria condição para isso? Claro. Fazer toda a indenização, porque, como você bem frisou, há o coração financeiro da cidade. São muitas lojas em torno. Então, teria que indenizar todo mundo nesse sentido. Todo cidadão tem um direito e a prefeitura pode. O poder público pode e não só pode, deve. É da obrigação do prefeito ou da prefeita que estiver de plantão. E eu estou aqui falando, como um princípio que eu uso muito, Nilmar, que é: as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Eu vou dar um exemplo. A pista do Miranda, para que nós fizéssemos aquela pista, né, e foi também em parceria com o governo do estado, eu, prefeito, me deparei com as indenizações. Quando a pista vinha, tinha pista que passava por cima da metade da casa do cidadão.
Outros arrancavam a cerca, outro arrancava a porteira, outro arrancava as chuteiras. Nós indenizamos, Nilmar, do primeiro pé de fruta à última telha que se fez necessário. Ali nós tivemos um custo com indenização em torno de 14 milhões e meio. E você não viu ninguém precisar entrar na justiça, ninguém se espernear, nem passar por dificuldades. Eu ia pessoalmente, enquanto prefeito, regularizava a situação, mandava que se fosse pago, e as máquinas passaram sem problema nenhum, deixando o maior patrimônio público, né, do município de Capela nos últimos 50 anos, que é aquela pista. Perfeito. Essa praça, sim, que é o que está em tela, tem que ser feito a mesma coisa, e está no projeto de 2012 que eu deixei pronto, né? Com indenização para todos, porque, veja bem, como é que funciona? Você quer saber? Sim, como funcionaria? Mas antes eu faria uma pergunta, ainda sobre a questão comercial, já que você nos falou que há condição de indenizar a todos os comerciantes e que a prefeitura teria essa condição. No caso, o Suquita, quando esteve prefeito, todos lembram de que esse Suquita iniciou a obra do mercado municipal, que também fica no coração da cidade. Durante aquela obra, a prefeitura em si indenizou todo o comercial, todo o comércio ali daquele entorno, inclusive também aqueles que utilizavam o aparelho público, que seria o mercado, os quiosques, enfim, para onde eles foram à época, e a indenização, eles tiveram, todos eles? Nós providenciamos à época o devido cadastramento de cada cidadão que tinha acesso ao seu box há 20, 30, 40 anos, tinha pessoas que iam até mais. Sim. Né? E não só fizemos isso, mas também demos um documento em reunião, nos reunimos diversas vezes com as pessoas, para que as pessoas tivessem a devida orientação, soubesse que não era uma vontade de Suquita prefeito destruir, ou seja, desmanchar o mercado para fazer outro, não. Ali foi bem explicado. As paredes do mercado, né, tombaram, abriram para cair, flambaram, que é o que está no laudo, e a Defesa Civil do Estado interditou o mercado. Então, enquanto prefeito, eu não tinha opção. Ou eu arranjava dinheiro, a toque de caixa e repique de sino, para fazer o projeto, conseguir as licenças e construir um novo mercado, ou nós íamos assistir as paredes que eram, vocês sabem, de parede antiga, tijolo, né, cair por cima das pessoas num dia de feira ali, seria uma lástima. Então eu fui obrigado, enquanto prefeito de plantão, a fazer a intervenção. Eu não saí de casa para desmanchar um mercado e fazer outro. Nunca tinha feito nesse projeto. Mas consegui, mesmo assim, cumprir esse papel, conseguimos o dinheiro, o projeto, sentamos com os feirantes, explicamos a eles, trocamos a feira de local, dando a condição dos feirantes continuarem, tirar o seu sustento, garantimos a eles o retorno assim que a obra fosse feita. Cada um retornaria para um box, entenda bem, gratuitamente, garantido, né, aquele decreto que nós fizemos. Então não teve pavor. O que aconteceu no mercado de problema é que o meu mandato acabou, né? Em 7 meses de obra nós fizemos na maior velocidade 84% do mercado ficou pronto, e os 16% que ficou por se fazer, quem me sucedeu, que aí o problema é esse. Ao invés de terminar a obra, foi me esculhambar. Mas voltando para as indenizações. Não, mas só para terminar. Só para a gente finalizar a questão da indenização, meu caro Suquita, me permita. Você fala que realocou os feirantes com a promessa de retornarem ao mercado, a utilizarem o aparelho. Mas a pergunta é o seguinte: ficaram ali os lojistas, como você falou sobre a questão da Praça Manuel Cardoso Souza agora, no momento. Aqueles lojistas que ficaram ali, eles foram indenizados, porque também eles foram prejudicados, porque se a feira saiu dali, foi prejudicado todo o comércio, supermercado, lojas, enfim, etc, etc. Pronto, a prefeitura indenizou aquele povo, ou eles tiveram que suportar o sofrimento até a feira voltarem, até a feira retornar para o seu local de origem? Deixamos o projeto a mesma coisa que você falou. Nós fizemos o acordo para terminar a obra até o final do ano, aliás, em um ano de obra, né? E providenciamos tudo que se fazia necessário para não haver a quebradeira do comércio daquela região.
Terminou o meu mandato dia 31 de dezembro e não houve a continuidade do acordo. E levou-se o quê? 8, 10 anos dos meus sucessores, entendeu agora? Criando problema e confusão, com a intenção só de me prejudicar pessoalmente, né? E me esculhambar, ao invés de terminar a obra, que até hoje não terminaram, mas por 100%. Mas tudo bem. O problema é, Nilmar, a forma que as pessoas querem governar. Tem gente que quer governar para si próprio. Eu não. Eu me preocupo em governar para que as pessoas entendam que o patrão é o povo, o patrão é o comerciante. Mas para que você continue, a obra do mercado, ela demorou tanto por quê? Porque você fala que durante 8 meses seria até o prazo, salvo engano, mínimo, enfim, o máximo, não me recordo muito bem, você pode aí esclarecer para nossos seguidores. E aí a obra, ela parou porque seria o normal e finalizou o seu mandato, ou que teve algumas... Claro, a gente pode ter havido alguns problemas, enfim, algumas pendências, e aí não houve a finalização da obra nesse período. Parou, Nilmar, a obra parou porque depois que Suquita saiu da prefeitura, Capela passou a não ter sorte novamente com a administração, né? O que me sucedeu foi uma lástima, não adianta nem a gente falar porque é perder tempo. Ele, ao invés de continuar a obra, foi fazer dossiê, perseguição, humilhação, para me prender, me desmoralizar e me tirar da vida pública. Ele achava que eu seria um problema para ele continuar na prefeitura como se fosse dele. Bom, todo mundo sabe. O dinheiro ficou na conta, 4 meses para terminar, eram 12 meses, eu trabalhei 7 na obra do mercado, faltavam, no caso, 4 meses. 4 meses para terminar o mercado, está lá tudo escrito. E o dinheiro na conta. Foi o que ele fez. Passou os 4 anos me esculhambando. Foi derrubar o mercado. Não derrubou todo porque nós entramos na justiça. Mas deixa eu terminar para o povo que está em casa entender que história é para ser contada. Pegou o dinheiro no final do mandato dele, R$1.300.000, mais o juro que gerou, e devolveu esse dinheiro. Então você veja a irresponsabilidade. Deixou o povo com a obra parada e, ao invés de concluir, devolveu o dinheiro, que foi o ex-prefeito Ezequiel. Aí vem a prefeita Silvani, que fomos nós que até colocamos no nosso projeto, apoiamos, planejamos para que ela pudesse voltar. Abdicamos de ser prefeito, né, por um projeto maior, né, para que eu pudesse ser deputado federal e poder ajudar a Capela ainda mais e a região. O que aconteceu? Ela deu 3 sapatos na gente, traiu nossa confiança política em geral, e fez o quê? A mesma cantiga de Ezequiel o tempo todo, de tentar me destruir ao invés de trabalhar. Passa-se mais 3 anos e meio com o mercado à toa. E esse foi 4 anos de Ezequiel, mais 4 anos de Silvani, que o mercado passou jogado às traças, e eles o tempo todo usando essa obra não conclusa para tentar me prejudicar. Acabou prejudicando a população. A verdade é que o prejuízo que foi causado pelo mercado a toda a sociedade, foi dada não por Suquita, foi por eles. E é por isso que eles não suportam um debate comigo, uma comparação comigo, porque eles não têm o que dizer. Mas como eu lhe perguntei no início, eu refaço a pergunta. E por que a obra ela não finalizou durante o seu mandato? Seria até um marco para a Suquita, enfim, todo mundo aí. Então, olha, a Suquita iniciou e terminou o mercado. E por que não terminou ainda no seu mandato, meu caro Suquita? Só para que a gente possa entender melhor os nossos ouvintes seguidores. Por um motivo simples. A obra era uma obra de grande monta, de engenharia pesada, era um complexo de mercado, eu não faço nada meia boca. É tanto que não tem nada nessa região, né? Mesmo depois de 20 anos, né? Que eu cheguei aqui em 2004, nós estamos em 2025, já vai para 21 anos que eu ingressei na vida pública. Não tem nada nessa região, né, do estado que se compare a esse complexo de mercados que foi feito por nós, idealizado, planejado. Então é porque é uma obra grande. E o tempo não espera por ninguém. O meu mandato terminou antes, faltando 4 meses para eu concluir a obra. Então o errado não sou eu que comecei. O errado foi Ezequiel e a prefeita, que não explica até hoje porque não terminaram.
Porque a explicação não é porque eu comecei. Começar eu expliquei. Que se fazia necessário. Arranjei o dinheiro e o projeto. Não terminei porque meu mandato acabou. Agora, eles é que têm que ser questionados porque não terminaram. A obra não era minha. A obra era da população. Isso. O Tom Souza, ele, inclusive, disse que, como a gente falou aqui sobre o grande marco do Suquita, o Tom Souza citou o exemplo dos quiosques da rodoviária, a qual o Suquita, ele realocou, inclusive construiu ali 3 quiosques, que ficou para a história, que está lá até hoje na rodoviária. Mas como nosso tempo está curto, a nossa produção está avisando, o tempo está curto, irmão Davi, meu caro Suquita, voltando à Praça Manuel Cardoso Souza, Praça 15 de Novembro. Então, aquele pessoal que utiliza aquele aparelho hoje, que ficam na praça quiosque, móvel, aqueles fixos, eles não serão realocados? A informação de que eles deverão ser realocados para outra praça. E aí, o que é que você tem a dizer, meu caro Suquita? Serão ou não realocados? Exemplo do Matos, que tem um quiosque fixo, né, lá, dentre outros fixos, e os móveis também, além daqueles que vendem com suas banquinhas, enfim, ali na Praça Manuel Cardoso Souza. Ademar, veja, no projeto e na não satisfação da prefeitura à população, não consta nada disso. Lá tem Matos, mais 3 quiosques oficiais, são 3 quiosques oficiais, mais 12, né, que eles dizem que é improvisado, mas com autorização da prefeitura. Certo. Ninguém está ali porque entrou na tora. Todos são autorizados, não é isso? Então, hoje, o cidadão que tira seu sustento, né, e presta seu serviço à população, através do seu comércio, ele tem direito, ele não paga lá IPTU, ele não paga lá alvará, né, água e luz, então ele tem o direito de hoje reivindicar para onde irão. Então a prefeitura tem que dizer isso e garantir isso, né? Então, outro ponto que tem que ser levado em consideração. Quando eu fiz as construções dos quiosques, foi o que eu fiz. Eu não saí arrancando os quiosques de lata que tinha no meio da rua e judiando as pessoas, não. Eu primeiro saí construí os quiosques, a exemplo daqueles da rodoviária, né? Sim. Aí construí os quiosques, foram 27 quiosques daqueles, ninguém nunca fez, nem Aracaju tem daqueles. Aí, resultado, aqui ninguém consegue fazer um banheiro para poder tirar o pessoal de fazer suas necessidades no meio da rua, depois de mim. Você imagina quiosque. Aí, resultado, quando terminei os quiosques, chamei as pessoas, inaugurei, entreguei, chave a chave, depois foi que eu saí limpando os quiosques de lata que existiam no meio da rua, e que está voltando a ter. Está voltando a ter porque ninguém se parou de desenvolver a cidade e as pessoas se viram novamente. Mas outro ponto que tem que ser dito aqui, que é importante, Nilmar, Sim. é como se fazer as indenizações, já que o horário está apertado. Mas ainda só para finalizar sobre a realocação. Então eles serão ou não realocados para poder já eles adiantar terão também? que ser realocados. Atentai, você que é comerciante, preste atenção. Viola de boca todo mundo toca. Judicializem, faça o que Matos fez. Vá no fórum, peça providências ao promotor, porque do jeito que eles querem fazer a obra, vocês vão perder o filho e o feitio, ou seja, vão ficar no meio da rua, sem ter o quiosque, sem receber nada, e a lei não permite isso. Eles têm que indenizar os senhores, pagar mensalmente, a média do que os senhores tiram nos últimos 3 meses, para que os senhores possam se manter ao tempo que a obra durar. Ponto. A mesma coisa serve para quem para quem comercializa no entorno. Todas aquelas lojas têm que fazer o mesmo caminho para que aconteça a obra do jeito que aconteceu na pandemia. Lembra que Bolsonaro, na pandemia, ele teve que indenizar os empresários para que não houvesse demissão em massa? Sim. Então é o que vai acontecer. Para não haver a demissão em massa, a prefeitura tem a obrigação de indenizar a todos que comercializam naquele entorno, certo? Cada um na sua necessidade, do seu tamanho e na sua proporção. Ponto. Outra situação. Aquela obra, quando eu fiz o projeto de 2012, a mais cara era ela. Por quê? Chegava a ser
2 vezes mais caro fazer a reforma da Praça 15 do que fazer a reforma total da Praça do Amparo, que tem o dobro do tamanho. Muita gente não sabe, mas o Amparo é o dobro do tamanho da 15. A da Matriz, entendeu? Agora, também era quase 3 vezes mais caro a Praça 15 em relação à Praça da Matriz. Mas por quê? Por causa das indenizações. A Praça 15 é onde fica o coração, volto a dizer, o coração financeiro. Então, a indenização ali, ela é mais caro indenizar as pessoas do que propriamente a obra. Porque o custo ali não vai estar, né, no cimento, no banco novo, nos apretextos da praça. O custo maior será para indenizar as pessoas, para que o comércio não quebre e a prefeitura volte, chegue a entregar a praça de volta nova, porém, entretanto, sem perder o faturamento de ISS e ICMS que aqueles comerciantes daquela praça constroem. Terá condição de realocar esses comerciantes depois de pronta a praça? Porque você já fez a conta aqui, foram... Sim, Tom Souza? Pronto, são 3 quiosques fixos, 3 ou 4, me ajude aí. 1, 2, 3, 4 quiosques fixos, e tem agora os móveis, que é o chamado de improvisado. São 3. Pronto. E aí agora, e aqueles que são móveis, como serão realocados? O projeto, você teve acesso ao projeto? Serão realocados todos para a praça? Ou como irá funcionar? Você tem esse projeto, Suquita? Você teve acesso ao projeto? Não, ninguém teve acesso ao projeto, né? Eu até peço aqui ao secretário de Estado, Luiz Alberto, que nos faça esse favor, essa gentileza, como foi prometido, o senhor venha nos apresentar, não a Suquita apenas, mas a todos os comerciantes e a população que tem interesse em ver, porque, veja bem, aquela Praça 15 de Novembro, ela jamais poderá ser reformada com a visão de praça comum, porque ela não é uma praça comum. Ela é a praça que abriga o coração financeiro, então ela tem que ser uma praça condicionada ao comércio, entenda bem, ao núcleo do comércio do município. Ela um dia foi uma grande praça, entendeu? Lá atrás, mas as coisas evoluem, né? Hoje, ninguém fala em Praça 15 sem pensar, né? Onde é que eu vou estacionar meu carro, que eu quero ir comprar um telefone, eu quero ir comprar um metro de pano, eu quero ir no banco, eu quero, né? Por quê? Porque o comércio é ali. Então, tem que se pensar na parte de mobilidade, tem que se pensar na parte de estacionamento, tem que se pensar em tudo que se faz necessário e as adaptações para essa questão que você falou, do comércio ambulante e do comércio que não da pujança que não para de crescer. O comércio da Praça 15 não vai parar de crescer. Inclusive, as lojas, em pouco espaço de tempo, de ano, eu imagino aquela praça com lojas todas no modelo da Estação Calçado, da VIP Fashion e de tantas outras ali que já vêm, da própria OSAF, de tantas outras ali que já vêm se adequando, se moldando e se modernizando. E para isso a gente tem que fazer uma praça que dê suporte a isso. Senão é jogar dinheiro fora. Entende? Perfeito. Agora, concedente à realocação, o concedente à ida deles para outra praça, eles já têm ciência de que vão para outro local, enfim, e concedente aí ao Matos, como fora sempre falado, ele está em busca de quê? De uma ida para um outro local ou de sua realocação? Você tem essa informação? Claro, você fica à vontade para responder, que aí, no caso, a pergunta deveria ser feita a ele. Enfim. Olha, Nilmar, ninguém tem, isso é uma falta tremenda de consideração, né, com os comerciantes e com a população. Muito embora, o que eu entendo, né, como justo, não é você pegar o cidadão e mandar ele montar outro comércio em uma outra localidade, ou até mesmo em outra praça, porque isso requer custo. E nem sempre o cliente que frequentava o seu comércio na Praça 15 vai atrás para onde você for. Porque aí seria muito fácil a prefeitura construir essa satisfação. Não é isso. Você tem que dar
a indenização financeira. Quanto é que o seu comércio hoje paga de folha? Paga 20 mil reais de folha por mês? A prefeitura vai pagar os 20 mil de folha ao tempo que durar a obra, para que você não demita essas pessoas, para que a fome não vá para casa dessas pessoas. Pronto. E aí, meu amigo, adianta essa obra, que é uma obra fácil. A obra de praça é obra fácil, não é obra de engenharia difícil. E se entrega isso mais rápido. Uma praça daquela não pode levar mais. Vamos botar aqui, com toda a sonolência do mundo. 6 meses. Não dá para passar mais. Mas dá para fazer com menos? Dá. Com menos tempo? Dá. Mas vamos botar aqui na marcha do pato, com a incompetência, 6 meses. Pronto. Para que essa agonia? Né? O que falta na prefeitura hoje, Nilmar, é exatamente a coisa chamada compromisso, competência e, o mais importante, saber o que está fazendo, respeito à sociedade. É isso. Perfeito. Só a pergunta do Tom Souza para que a gente possa finalizar à vontade, meu cartão. Sim. Sim. Pronto. Tom Souza, nosso produtor geral, ele está perguntando o seguinte, mudando um pouco de assunto, porque diz que o soldado no quartel quer ser visto, né, Tom Souza? E aí o político, quando está concedendo uma entrevista, é claro que também o assunto vai ser política para finalizar, para não dizer que não falamos das flores. Aí Tom Souza pergunta o seguinte, Suquita, o que é que você acha do novo agrupamento que está surgindo em Capela? Doutor Daniel Sobral, advogado, a ex-prefeita Léa Sobral e também o ex-vice-prefeito e ex-vereador, o Tony Orimateia. Olha, eu acho que a oxigenação política, ela se faz necessária em qualquer lugar. Eu enxergo que é como positivo, né, esse movimento. Eu ainda não analisei, porque não consegui enxergar ainda o bojo como um todo. Mas o que ouço, né, é essa movimentação do Daniel, eu até, quando vejo ele caminhando aqui, em outras co-irmãs, eu digo, olha, o cidadão, quando faz isso, é o chamado santo que reza. Mas eu vejo em Daniel uma pessoa que ele é filho de 2 ex-prefeitos, eu entendo como natural ele querer construir política. Precisa ver como, né? Ele precisa ver qual lado que ele vai ficar, porque Capela nós estamos vivendo um problema sério. Tem um lado da população e tem um lado do pessoal que está acabando com tudo. Ele já foi lá, né? O pai dele, a mãe dele, já foi expulso, né, do que eles construíram. Então, eu espero que eles venham para cá nos ajudar a virar essa página negra que Capela está vivendo. Então você pensa em... Sim. A informação de que Tony Orimateia é quem puxa a majoritária, segundo Tom Souza. Olha, Toninho ele adentrou na política, né, se construiu politicamente com a gente, né, lá na nossa equipe, no nosso projeto. Chegou a vice-prefeito, né, e agora está meio que sem saber o que fazer, né, com a carreira política dele. Porque não existe terceira via, nem no Brasil. É só que pensa em convidar eles para conversar? Todo tempo. A minha vida pública, Nilmar, não é feita para mim. A minha dedicação política é feita para as pessoas. Então, Toninho, Léa, Daniel, qualquer pessoa que possa nos ajudar a ajudar a Capela, a fazer Capela grande novamente, é bem-vindo. Toninho é um cidadão que, volto a dizer, ele começou comigo. Ele hoje não está comigo porque ele está desviado. Mas é uma pessoa que a qualquer momento ele pode sim dizer, poxa, por que não ajudar, né, a virar essa página no que ele mesmo ajudou a construir? Fazer o que eu fiz. Perfeito. Tá importante, meu caro Suquita, quero lhe agradecer pela sua atenção ao nosso trabalho, pela sua vinda aqui. Muito obrigado pela sua atenção ao nosso trabalho. E algo mais que queira acrescentar, fique à vontade. Espaço sempre aberto. Eu que agradeço a convocação, sempre estarei presente, né? Agradeço e parabenizo a sua capacidade de construir um bom jornalismo,
né, aladeado por Tom Souza, né, e a senhora sua mãe. Eu quero aqui também só finalizar dizendo o seguinte, que atentai os comerciantes, vocês precisam judicializar, não saia do que é de vocês, acreditando em conversa fiada. Capela está sem prefeito, sem lenço, sem documentos, sem rumo, todo mundo está vendo, né? Mas, de qualquer maneira, vamos aguardar, não vamos adentrar hoje na questão política, porque o tempo não nos permite, mas dia 1º está chegando, o judiciário vai voltar a trabalhar e, naturalmente, a decisão de 7-0 vai, né, mercê de Deus, reinar e Capela vai se livrar disso de forma natural. Melhor do que ficar pagando esse preço, mas eu só, numa coisa não depende da outra. São Bento antes da cobra, certo? Faça como o que Matos fez, judicialize, não saia do que é de vocês com a cara para cima, certo? Não troquem o certo pelo duvidoso. Que vocês têm hoje seguro. Tá importante. Tá ok. Obrigado, então, Suquita. Olha, lembrando que o espaço está aberto, gostaria de tentar ouvir aí o prefeito Carlos Milton Júnior, né, o Júnior Tourinho, como é carinhosamente chamado. O espaço está aberto para o prefeito poder vir falar aí sobre o projeto, sobre, enfim, no geral, no tocante aí à Praça Manuel Cardoso. Também espaço aberto aí para os comerciantes, a exemplo do Matos, né, dentre outros aí, que fiquem à vontade, o espaço aqui está aberto. Nosso objetivo é ouvir a todos, longe da politicagem, da bandeira política, da sigla partidária, enfim, fazendo sempre o bom jornalismo. Então, nós iremos aqui, nós estamos deixando aqui o espaço aberto para todos. Olha, meu muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Obrigado de coração. Obrigado, meu Deus, pelo dom da fala. Obrigado, meu Deus, por tudo. Trabalharam comigo na produção geral Tom Souza, a superintendência de Emília Souza. A apresentação foi nossa, Nilmar Davi, e o carinho da audiência todo seu. Que toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus Todo-Poderoso. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite e até amanhã. Fui.